Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de ser aqui. Dr. Marcos, mais um rosto. Eu sou portadora de câncer de mama metastático, com metástases ósseas. E, recentemente, na mídia, eu ouvi um renomado oncologista dizendo que não existe um tipo de câncer, mas inúmeros tipos de câncer. E eu concordo com isso. O meu tipo, por exemplo, ele tinha uma expectativa de um controle. Me foi dito os oncologistas me disseram: você vai ter um controle, uma sobrevida boa, porque pacientes com metástases ósseas costumam viver até 15, 20 anos. Eu tenho pacientes com 20 anos de metástase e com uma sobrevida e uma qualidade de vida boa. Acontece que, no meu caso, eu não fui tão abençoada. Minhas metástases, apesar de todo o tratamento disponível, elas se evoluíram num ritmo assustadoramente galopante. Eu estava com todos os exames prontos, uma cintilografia de controle demonstrando que estava tudo bem. Eu estava com uma reconstrução de mama agendada para o mês de dezembro e, por conta das festas de Natal, vamos fazer então só em janeiro. E, nesse período, o câncer se instalou com uma velocidade absurda. E hoje eu sou uma paciente em estado de tratamento paliativo, onde nenhuma das terapias clássicas demonstrou nenhuma eficácia. A única eficácia em termos de dor foi uma radioterapia antálgica que eu sofri na bacia e na cabeça do fêmur, que me deixaram com a contagem de leucócitos muito baixa por conta da irradiação na medula, porque a medula óssea responsável pela fabricação dos leucócitos foi irradiada. Alguns problemas de ordem intestinal por queimaduras da rádio. E eu tenho absoluta certeza que eu fui tratada pelo que existe de excelente na medicina brasileira. Excelente. Eu queria realmente dizer que o câncer não é um câncer, são muitos cânceres. Assim como as pessoas, cada uma tem uma identidade, eu acredito que cada câncer tem a sua identidade própria. E não dá, em medicina, para se dizer que as coisas vão funcionar exatamente igual com todos os pacientes. Eu, durante todo o meu tratamento, fiz uso de pelo menos 5 medicamentos onde as bulas diziam como reações adversas. Algumas preconizavam até a possibilidade de óbito. Remédios autorizados, onde sempre vai haver um risco. Eu concordo plenamente, não existe um medicamento inócuo. Alguns bebês nascem com intolerância à lactose. Isso é o imponderável. Quando eu me propus a buscar um tratamento alternativo, eu procurei colaborar com pesquisas que estavam em fase de testes clínicos para tentar fazer do meu problema uma solução. Eu me propus a ser cobaia e eu procurei estudos em fase de testes clínicos no Brasil para me candidatar a cobaia. Eu procurei o Instituto Butantan, eu procurei a pesquisa sobre a baba do carrapato estrela e o duplo cego não havia iniciado. Eu procurei inúmeros pesquisadores e eu recebi, assim como o Dr. Renato Meneghello relatou que ele recebeu muitos nãos para iniciar os testes clínicos, eu recebi muitos nãos para me candidatar a cobaia. Quando procurei a fosfetanolamina, tive, assim como todos os pacientes que têm, inúmeras dúvidas. Não é fácil para um paciente obter uma medicação através de liminar, através de uma ação judicial. Receber na sua casa um envelopinho transparente, sem bula, sem data de validade, sem prazo, sem lote de fabricação, sem prescrição, sem nada.
e ter que, a partir disso, acreditar que existe uma chance. Eu faço uso da fosfetanolamina desde o dia 23 de setembro e eu tenho mais 2 cápsulas apenas, meu segundo lote ainda não chegou. Se ela é eficaz, eu não sei. Eu só sei que os meus marcadores tumorais, pela primeira vez desde que eu fui diagnosticada com metástase óssea, baixaram. Se foi por causa da fosfetanolamina, eu não sei ainda. Seria totalmente irresponsável da minha parte afirmar uma coisa dessa. Mas o fato é que a curva entrou em processo de declínio. Os meus marcadores tumorais pela primeira vez baixaram. Também é fato que desde o 4º dia de uso da fosfo, eu não faço mais uso de nenhum analgésico. E paciente com câncer sabe do que eu estou falando. O analgésico nos tira a capacidade de ser humano. Ele nos tira a capacidade de pensar, ele nos tira a capacidade de reagir, ele nos tira até a capacidade, pastor Marco Feliciano, de orar. O paciente dopado, ele não consegue nem conversar com Deus. Hoje, eu não faço uso de nenhum medicamento analgésico. E se for só esse o benefício da fosfetanolamina sintética, já valeu a pena. Eu peço que as autoridades desse país ouçam o clamor dos pacientes. Eu estou aqui representando, não o meu caso, mas milhões de casos, não só os brasileiros. Hoje eu recebo mensagens de pessoas do mundo inteiro, Eu tenho certeza que hoje nós estamos testemunhando um marco na história do tratamento do câncer. Eu estou aqui para representar o clamor de pessoas que entendem todos os processos necessários, fundamentais para a aprovação de uma substância e para a colocação dessa substância segura no uso. Mas eu digo, o meu câncer não entende isso. Ele não entende que existem prazos a cumprir. Como é que eu faço ele acreditar que precisa esperar? Ele não consegue me ouvir. Eu não sei porque ele tem vontade própria. E ele continua insistindo em crescer. E se eu não receber mais a fosfetanolamina, eu vou voltar ao uso da morfina, que é uma substância que cria profunda dependência química e que mata o paciente a cada dose. Todos nós sabemos disso. A mudança no meu estado clínico é tal que no mês de julho eu estava de cadeira de rodas, principalmente porque eu tinha acabado de irradiar a bacia e era um risco enorme de fratura e eu podia desmontar no mínimo trauma. Hoje nem bengala mais eu uso. Depois da cadeira de rodas eu fui para as muletas, das muletas eu fui para a bengala. E hoje eu não uso nem bengala. Eu vim de São Paulo para cá, de avião, sozinha. Sozinha. Eu não precisei de nenhum suporte no aeroporto. E eu peço, senhoras e senhores, não tire de nós essa chance. Permita que, pelo menos, eu continue com o uso da fosfo, que já está acabando. Pelo menos para não fazer novamente o uso dos analgésicos. Muito obrigada. Eu convido para usar a palavra também, um paciente aqui de Brasília, Amaro Wilson. Enquanto isso, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença, participando, o deputado federal por Minas Gerais, Adelmo Carneiro Leão. E também eu queria só deixar claro que a dona Bernadette Cioff, de São Paulo, ela veio por custo próprio, bancando sua despesa. Convidei ela, porque quando tem audiência pública, os convidados é o Senado que banca. Mas como já tinha passado da hora, ela falou, não, eu me prontifico para ir lá para dar o meu depoimento, como é que eu estou e como é que eu estava. Então eu agradeço aqui, de coração, levo o nosso abraço aqui e fica a palavra com um morador de Brasília, senhor Amaro Wilson, também para dar aí o depoimento. Eu vi de autoridade nossa aqui de Brasília, que é um relato.
Me falaram para mim numa audiência aqui, não, é um relato. Eu falei, como é que é? Se lá no Petrolão, quando o pessoal está fazendo delação premiada, é depoimento público, por que então de um paciente não pode ser também um depoimento? E não é relato, então eu estou ouvindo depoimento de vocês. Senhores senadores, senhores presentes, senhor senador Ivo Cassol e os outros presentes, que eu não consigo citar o nome de todos, eu gravei as palavras dessa senhora. Ela disse que tem 2 cápsulas. Ela disse que andou de cadeira de roda. Senhores senadores, os senhores têm filhos, têm esposa, têm pai, quem tem, quem não tem, eu não tenho mais. Mas, senhores senadores, autoridades desse país, nós precisamos resolver esse problema desse remédio. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. Então eu imploro aqui, pelo amor de Deus, senhores, vamos resolver esse problema. O senhor presidente da Anvisa, eu queria que ele se comprometesse a resolver o problema. Não adianta ele falar que tem regulamento, que tem isso, tem aquilo. O remédio foi testado em mim. Tem 5 meses que eu tomo esse remédio. E eu tive conversando há 8, 10 meses atrás, no início desse ano. E eu fui sozinho, porque a minha filha sempre me acompanha num oncologista, que por uma questão de ética, eu não vou citar o nome, e eu enganei a minha filha para ela não estar presente. Eu disse que a consulta era às 11 horas e a consulta era às 9. E eu perguntei para um oncologista de um hospital aqui em Brasília, e eu disse a ele, o que me espera, doutor? Ele me disse, não vamos continuar fazendo o tratamento, não espera nada. Não, eu quero saber o que espera. E ele me disse, não, eu só tenho 1% de chance. O meu câncer é de fígado. Nós estamos precisando, excelências, de resolver esse problema. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Eu tenho medo da quimioterapia. Eu tenho medo. Não adianta, senhor presidente da Anvisa, não adianta os ministros, não adianta as autoridades demorarem a resolver o problema. Nós temos que resolver rápido. Eu me emocionei com o discurso do doutor Renato e dessa senhora que disse que só tem 2 cápsulas. Eu tenho mais, se eu puder eu vou ceder para ela. Porque eu estou a fim de salvar pessoas. Eu quero salvar pessoas. Quando eu recebi a minha remessa de fosfoetalonamina, eu cedi para uma pessoa que está com câncer nos Estados Unidos. A pessoa está presente aqui, ela levantou a mão lá, eu cedi para ela. E ela estava fazendo uma pós-graduação nos Estados Unidos. E eu cedi um pacotinho da fosfoetalonamina. E ela está precisando de mais, porque ela não pode vir aqui buscar no Brasil, porque é o custo do avião. O grande problema nesse país é a burocracia. É papel, papel e nada vai para frente. Eu não tenho que falar mais nada. Não adianta falar mais nada. Eu só digo aos senhores... Os senhores não têm câncer, eu tenho. É muito sofrível. Senhores senadores, é muito sofrível. Desculpa eu falar assim com vocês. Me perdoem, é muito sofrível. Eu entendi o discurso dessa senhora. Eu entendi muito o discurso dessa senhora. Eu senti, sabe? Isso eu sinto dentro. Eu estou ajudando uma senhora agora, que está do meu lado, que a sobrinha dela está em São Paulo, 5 anos de idade. No meu escritório hoje, que é um ramo de imóveis que eu tenho, e eu tenho uma sala lá que eu recebo um monte de gente e estou ajudando todas as pessoas que eu puder. Ter que entrar na justiça para poder ter saúde. Pelo amor de Deus, excelências, vamos resolver esse problema. O presidente da Anvisa pode ter um parente amanhã que tem câncer. Qualquer um dos senhores.
Vamos resolver esse problema, pelo amor de Deus. Obrigado, senhores.